Começou. Deixa eu esperar um pouquinho. Bem, então, bom dia a todos. Nós estamos aqui presentes para a apresentação da defesa de TCC2 do aluno André Lucas Souza Pinto. Gostaria de agradecer aos membros da banca, o professor Hazer Anton Miser Rojas Montanho e o professor John Lennon Cardoso Gardengue, e também aos demais membros, a plateia, né, que está presente aqui. Temos alguns membros da plateia. Agradeço a presença de todos. Então, vamos dar início à defesa do André. André, você tem 20 minutos para fazer sua apresentação. Depois a gente abre um espaço para a banca para arguição. Em seguida, a gente delibera e voltamos aqui com a menção e o que aconteceu na deliberação. Então, nesse momento, você tem 20 minutos. Passo a palavra a você. Pode começar, André. Ok. Primeiramente, bom dia ao meu coordenador Bruno Ribas, bom dia à banca John Lennon e Hazer, bom dia aos convidados. Eu me chamo André Lucas e vou estar apresentando agora meu TCC2, resolvendo fórmulas de Horn mista com algoritmo de O de 2 elevado a meio n. Nessa apresentação eu vou estar explicando como funciona o resolvedor SAT que a gente implementou. Eu vou dar exemplos passo a passo de como funciona o algoritmo e vou apresentar uma breve conclusão do que foi feito durante o trabalho. Certo. Então, o algoritmo que a gente desenvolveu, ele foi baseado num artigo de Porter e Speckmeier, de 2007. Como o nome sugere, ele vai resolver fórmulas de Horn mista por método SAT. E antes de eu começar a explicar o algoritmo em si, eu gostaria de explicar o que é SAT, o que é uma fórmula de Horn mista e assim por diante. Certo. Uma fórmula de Horn mista, ela é uma fórmula composta por uma parte Horn e uma parte 2FNC, que eu vou explicar também ao longo da apresentação. No slide, a gente tem um exemplo genérico, mostrando que uma FHM, ou fórmula Horn mista, ela é igual a uma conjunção de H e P, onde H é a nossa parte Horn e P é a nossa parte 2FNC monótona positiva. E o que é SAT? SAT, ou satisfatibilidade booleana, é um problema que, dado uma expressão lógica com variáveis booleanas, ele decide se existe ou não alguma valoração de variáveis de modo a tornar a expressão verdadeira. Então, o que é uma FNC? Uma FNC, ou a forma normal conjuntiva, ela é uma fórmula que contém conjunções de cláusulas disjuntivas, ou, em outras palavras, são ES-DOs. No slide, a gente tem um exemplo de uma FNC com 3 cláusulas, onde a primeira cláusula seria P ou Q ou não R, a nossa segunda cláusula é P ou não Q, e a nossa terceira cláusula é não Q ou R ou S. Então, tendo explicado a FNC, a gente pode entender um pouco melhor o que é a fórmula de Horn. A fórmula de Horn, ela é uma fórmula dentro da FNC com uma peculiaridade a mais. Então, as fórmulas de Horn, elas são um subconjunto dentro da FNC. Essa peculiaridade a mais que a fórmula de Horn tem, ela seria possuir, no máximo, um literal positivo, que ele vai ser chamado de cabeça da cláusula, e n literais negativos por cláusula. No slide, a gente tem um exemplo de fórmula de Horn, onde a primeira cláusula possui a cabeça da cláusula, o literal R, e a segunda cláusula só tem literais positivos, ou não negados. A nossa outra parte da fórmula de Horn mista, ela é a parte 2FNC monótona positiva. Então, o fato dela ser 2FNC significa que ela vai possuir 2 literais por cláusula. E uma fórmula é dita como monótona positiva quando ela possui todos os literais positivos, ou monótona negativa quando ela possui todos os seus literais negados. Então, no slide, a gente tem o exemplo de uma 2FNC monótona positiva, que a gente pode ver que todos os literais estão em sua forma positiva ou não negados, né? E cada cláusula tem apenas 2 literais. Então, entendendo melhor a composição da forma de Horn mista, a gente pode pegar aquele exemplo genérico que eu dei no começo da apresentação e dar um exemplo real. Então, nessa fórmula do slide, a gente tem que a parte vermelha é a nossa parte de Horn, e a nossa parte azul é a nossa parte da 2FNC monótona positiva. Tá, e como o algoritmo em si funciona? A gente vai receber uma forma de Horn mista, e o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser separar essas duas partes, a parte FNC e a parte de Horn. Com a parte FNC, a gente vai montar um grafo. A partir desse grafo, a gente vai montar todos os seus componentes independentes máximos.
dos componentes independentes máximos, a gente vai montar a cobertura de vértice mínima, que eu vou explicar mais para frente o que é cada coisa também. E para juntar, com a cobertura de vértice mínima, a gente vai juntar com a nossa parte de Horn, aplicar Hornsat e ter um resultado se a fórmula é satisfazível ou não. Em outras palavras, a gente vai primeiro resolver a nossa parte 2FNC, pegar várias soluções dessa parte 2FNC, aplicar na nossa parte de Horn que sobrar. Se ela for satisfazível também, a gente tem o resultado da nossa fórmula como um todo, devido à natureza da fórmula de Horn-Misa, né? Se eu tenho uma conjunção de duas partes, se eu resolver uma parte e resolver a outra, eu estou resolvendo tudo. Então, na imagem que eu mostrei anterior, eu mencionei o conjunto independente máximo e a cobertura de vértice mínima. Então, o que são eles? Né? O conjunto independente máximo, ele é o maior conjunto de nós de um grafo, tal que não existem dois vértices adjacentes. E a cobertura de vértice mínima, ela é o menor conjunto de nós que cobre todas as arestas, e esses dois conceitos eles são complementares. No slide, a gente consegue ver um exemplo, onde as bolinhas pintadas de vermelha do grafo é o nosso conjunto independente máximo, significa que eu não consigo pegar mais nenhuma bolinha e adicionar o meu conjunto de modo que não tenha dois nós adjacentes. E a nossa parte verde é a cobertura de vértice mínima, que é o menor número de nós que eu consigo ligar a todas as arestas. Ok. Então, agora eu vou explicar o passo a passo do algoritmo, usando a fórmula do slide como exemplo. O primeiro passo é separar as duas partes, né? Então, a gente tem a nossa FNC com duas cláusulas e a nossa parte Horn com duas cláusulas também, sendo uma delas uma cláusula unitária de um elemento só, que é o não P. Em sequência, a gente vai montar um grafo utilizando a parte da FNC, que vai possuir os seguintes nós. Os nós das cláusulas, que no nosso caso é a cláusula 1 e cláusula 2, um nó que o autor chama de nó especial, e os nós dos literais. E como são feitas as ligações desse grafo? Cada nó de cláusula, ele liga nos seus literais contidos nessa cláusula, o nó especial liga em todos os outros nós, e o nó dos literais liga na sua versão de literal negada. Como a gente está tratando de uma FNC monótona positiva, a gente não vai ter nenhuma versão negada. Então, a gente poderia ignorar esse passo para resolver esse conjunto especificamente. Só que a fórmula, ela resolve qualquer grafo, né? Vale ressaltar também que esse é um grafo bidirecional, né? Então, as ligações são aplicadas para ambos os lados. E para a gente dar início ao nosso algoritmo, a gente tem que gerar o primeiro conjunto independente máximo, que para o nosso caso, ele seria o conjunto das cláusulas apenas, mas a gente também pode gerar isso por código, né? A gente pode pegar cada nó do grafo na ordem dele e ir guardando cada nó, caso ele não seja enxergado por nenhum outro nó que a gente tenha pego anteriormente. Então, no caso, a gente pegaria C1, porque a gente não tem mais nenhum nó, C2, porque C1 não enxerga esse nó, os demais nós, C1 e C2, já enxergam, a gente não precisaria pegar mais nenhum nó. Ok. Com o grafo e o primeiro conjunto, a gente começa o nosso algoritmo em si. Então, a gente vai ter uma fila de prioridades nesse algoritmo para garantir que a gente tem uma ordem lexicográfica. Então, a partir de cada conjunto que a gente for pegando da fila, a gente vai gerar os conjuntos aplicando uma fórmula, e para cada conjunto que a gente gerar, a gente vai verificar se esse conjunto novo também é um conjunto maximal independente. Se ele for, a gente vai adicionar ele na fila, então dá para perceber que a nossa fila vai conter apenas conjuntos independentes máximos. E como vai ser montado esses novos conjuntos? A gente vai pegar cada nó de G que seja adjacente a um nó de grandeza maior que esteja no nosso conjunto inicial. A gente vai calcular o nó que a gente está olhando. Perdão, a gente vai calcular o conjunto que a gente tem com a interseção de todos os nós até o elemento que a gente está olhando. A gente vai retirar a adjacência do elemento que a gente está olhando e a gente vai fazer a união com o elemento que a gente está olhando. Então, para cada um dos elementos para cada um dos nós do grafo.
Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem C1 e C2. Quando a gente aplicar essa fórmula, a gente vai ver que, quando eu olhar para o primeiro nó, que é o C1, ele possui ordem menor que todos os elementos do meu conjunto, então eu não preciso mais olhar ele. O C2, ele possui ordem maior que C1, só que ele não é adjacente a C1, então também não pego ele. E para C2, ele possui ordem igual. Os demais elementos, eu vou aplicar a fórmula e vou estar gerando 4 conjuntos, e vou estar adicionando esses 4 conjuntos, porque todos eles são maximais independentes. Com o maximal independente aqui, eu quero falar que todos eles chegam em todas as cláusulas, pelo menos. Ok, para o próximo passo, a gente vai pegar o próximo elemento da fila, vai novamente aplicar a nossa fórmula para cada elemento. Nesse caso, um dos elementos que a gente gerou não é maximal, que seria o caso do elemento que só tem o Q, porque o Q só enxerga a cláusula 2, não enxerga a cláusula 1. Então, a gente não adiciona esse conjunto à nossa fila de prioridades. Para o próximo conjunto, a gente aplica a mesma fórmula. É válido falar também que a gente vai acabar gerando conjuntos que já estão na fórmula, como é o exemplo do conjunto que possui apenas o elemento A. Ele já está na fórmula. Caso ele já esteja na fórmula, a gente não precisa adicionar, porque ele já está lá. Então, a gente vai continuar o nosso algoritmo. Próximo elemento. E quando a fila estiver vazia, o algoritmo vai se encerrar. Então, a gente já vai ter gerado todos os conjuntos independentes máximos. Então, tendo esses conjuntos independentes máximos, a gente vai pegar só os que possuem os literais, porque é o que nos importa, porque é o que vai resolver a nossa fórmula, no fim das contas. Então, a gente fica apenas com 2, que é o P e o QR. Então, com esses dois conjuntos, a gente vai aplicar Hornsat agora. Para aplicar Hornsat, a gente vai pegar cada cláusula da parte Horn, a gente vai adicionar uma lista, e para a gente considerar o conjunto que a gente está olhando agora, que a gente está testando junto, a gente vai adicionar cada elemento desse conjunto, cada literal desse conjunto, à nossa lista, como cláusulas unitárias. Então, no caso, a gente tinha 2 cláusulas, só que a gente também está querendo considerar o P. Então, o conjunto que tem o P apenas. Então, a gente vai considerar o P também como uma cláusula unitária, para forçar essa variável a ser verdadeira. Então, a gente fica com 3 elementos na nossa lista, no fim das contas. Ok. O próximo passo é passar na lista, e para cada cláusula unitária que a gente encontrar, para cada cláusula que tiver apenas um elemento, a gente vai valorar esse literal como verdade. Então, no caso, a gente valorou não P como verdade, a gente pode excluir ele da lista, porque ele já é verdade, a gente já verificou isso, e qualquer outro elemento da lista que também possua não P, que é o caso do segundo elemento da lista, a gente também já tem que esse elemento é verdade. Então, a gente também pode excluir da lista. Como a gente valorou o não P, qualquer elemento contrário a não P, ou seja, o P, que esteja na minha lista, eu já tenho que esse elemento é falso. Então, eu posso passar em todos os elementos da minha lista, verificar quem tem essa versão negada dele, e retirar esse literal em específico da minha lista. No caso, a gente tem o terceiro elemento ali, possui apenas o P, eu tenho que esse cara é falso, eu não preciso mais olhar para ele, eu posso remover apenas esse literal daquele elemento da lista. Então, nota que quando eu tenho verdade, eu removo a linha inteira da lista. Quando eu vou ter falsidade já garantida ali, naquele elemento específico, eu vou remover só o elemento específico, e não a linha inteira da lista. Então, se no final a lista tiver algum elemento vazio, o conjunto que estamos tentando não satisfaz a fórmula. Então, já é garantido que essa fórmula vai ser unsat para esse conjunto. Então, a gente pode testar o nosso próximo conjunto, que é o Q e o R. Para o Q e o R, a gente vai ter uma nova lista, vai adicionar Q e R como elementos unitários, e a gente vai lá, a gente vai valorar de novo as cláusulas unitárias. Então, achando não P, a gente exclui as 2 primeiras listas, porque já são verdades, os 2 elementos da lista. A gente valora o Q, porque ele já vai ser verdade agora também, e a gente valora o R, pois ele também vai ser verdade. Como não temos mais cláusulas unitárias, o algoritmo se encerra, e o conjunto que estamos tentando satisfaz nossa fórmula. Se tiver alguma fórmula, algum literal não valorado ainda, ele pode ser dado como falso, que é o caso do S. O S não foi valorado, então o S automaticamente já é falso. Então, agora podemos ver a nossa fórmula como um todo, né? Já sabemos que a nossa fórmula é SAT, pelo algoritmo anterior.
temos um conjunto de variáveis já valoradas. A gente pode testar esse conjunto que a gente obteve para verificar realmente, né, se é SAT. Então, seguindo o slide, a gente vê que o conjunto realmente satisfez a fórmula e tornou a fórmula verdade. Ok, e como conclusão do trabalho, eu gostaria de... Eu vou mostrar no final, na verdade, o algoritmo. Como conclusão do trabalho, a gente fez o resolvedor SAT FHM implementado. A gente fez também um estudo em grafos, lógica proporcional, satisfatibilidade, além dos artigos que a gente utilizou para esse trabalho. Esse trabalho abre margem a trabalhos futuros, porque no artigo de Porschen, Speck e Mayer, ele dá um passo a mais de otimização, que faz algumas podas antes de aplicar o FHM SAT em si. Eles citam o artigo de Robson para essa poda. E antes de encerrar a apresentação, eu gostaria de mostrar o algoritmo rodando, já que nem foi implementado. Então, a gente tem esse cara daqui. O algoritmo em si, ele recebe algumas entradas. Então, a primeira entrada é a nossa fórmula que a gente está testando, que tem que estar na CNE. Eu esqueci o nome. A gente recebe o arquivo de fórmula. A gente recebe o timeout dessa fórmula. Caso passe desse tempo, ele vai falar que ele não sabe se resolve ou não, é um timeout. E um arquivo de saída, onde eu vou armazenar o resultado que eu obtive em um novo arquivo de teste para poder testar esse arquivo de teste e saber se eu realmente obtive sucesso usando, por exemplo, outros algoritmos já prontos no mercado. Então, para essa forma que a gente está testando aqui, o teste.cnf, a gente tem que ela é satisfazível, a gente tem um conjunto de variáveis valoradas e o tempo que demorou para fazer, e a gente gerou um out.cnf, que, deixa eu ver se eu consigo mostrar, que basicamente eu vou pegar o meu conjunto de fórmulas que eu tinha antes e toda variável que eu tiver colocado como verdade no meu conjunto que eu valorei. Então, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, o 1, 2 e o 5 são falsos. Então, eu adiciono todo mundo, literalmente todo mundo, como cláusula unitária na minha fórmula para forçar essas variáveis a serem verdadeiras. Os literais a serem verdadeiros, não variável. Então, eu consigo testar esse cara aqui. Eu vou estar usando CLASP para testar esse cara. Eu obtenho a mesma resposta no CLASP, né, que ela é satisfazível, com, no caso, o mesmo resultado. E agradeço a todos pela presença, que com isso eu encerro a apresentação. Então, aqui, obrigado, André. Obrigado pela apresentação. Deu 27 minutos. 27. Não, menos. E até 10h30, né? Deu menos de 20 minutos. Então, deu tudo certo. Agora eu vou abrir espaço para a questão da banca. Então, primeiro eu vou convidar o membro mais externo, mais longe da nossa banca, o professor Hazer Montanho, que está lá no quartel-general da Razer Periféricos. Eu adoraria. Eles não me patrocinam. Eu faço propaganda deles, não me patrocinam. Obrigado, Bruno, pelo convite para participar dessa banca. É muito bom participar de uma banca de lógica, né, e de implementação. Obrigado, André, pela sua apresentação. Obrigado ao professor John pela presença também e a todos os demais. Primeiramente, André, parabéns pela, como é que eu vou dizer, pela coragem, né, de pegar um tema como esses. É um tema espinhoso para se trabalhar, é um tema difícil de estudar, né, porque você tem todo um background que, apesar de a gente dar a parte de lógica na graduação, ela é bem basiquinha e você pode perceber que a coisa que o buraco é mais embaixo quando você aplica a lógica. E isso que você fez, sinto lhe informar, você só arranhou a parte inicial aí do iceberg, tem muito mais coisa por baixo disso. Então o negócio é ferrado mesmo, né? Então parabéns por você ter escolhido deixa eu ligar minha câmera aqui, para vocês verem meus edredom aqui. Obrigado. E um edredom do Grêmio ali também.
para vocês terem visto, obrigado, né, por você ter apresentado esse trabalho, ter conseguido implementar, acho que parabéns, né, por isso também. O mérito aí do teu TCC já tá só nisso, né, nessa questão. Agora eu estou com o tablet aqui, eu vou compartilhar a minha tela do tablet, porque eu quero fazer algumas considerações em relação ao texto. Espera aí, só um minuto. Compartilhar a minha tela. Isso. Agora eu vou virar aqui. Aí. Eu vou abrir o PDF. Aí. Tá? Bom, já deu para ver a primeira consideração, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que, apesar das considerações que eu vou fazer aqui em relação ao texto, André, tudo que está aqui é para engrandecer mais o teu trabalho, tá? A gente sabe da dificuldade que é implementar todas essas coisas, não só implementar como estudar, né? Então, quando se junta as duas coisas é pior. Então, a ideia é tornar o teu trabalho melhor do que ele já está. E assim, para fazer uma consideração, pelo fato de que o teu trabalho, teu PDF, aí vai para a biblioteca, né? Então, vai o teu nome. Então, a gente tem que deixar ele ok aí, né, em relação ao teu texto, né, para ficar compatível com a qualidade da tua implementação. Então, eu fiz algumas consideraçõezinhas, olha lá, ó, software algumas consideraçõezinhas que você precisa arrumar no teu texto. Aqui, ó, um resumo, em geral, a gente escreve num parágrafo só, tá? Então, junta isso aqui num parágrafo, não separa em linhas. É um parágrafo só. Não coloque a versão em inglês aqui nas palavras-chave, porque você tem um abstract para colocar a versão em inglês, né? Então, tira delas. Deixa eu ver aqui mais algumas coisinhas. Algumas coisinhas da BNT aqui para você arrumar. Quando você for citar o autor, coloca o ano, né? Então, a fonte é o autor 2022. Aqui em busca em profundidade, coloca, né, do inglês, aí coloca o termo em inglês e daí coloca a sigla DFS, porque senão DFS não é sigla de busca em profundidade, né? Ficou esquisito, né? Tipo, por que você não colocou BP, então, né? Tá? Deixa eu ver o que mais. Algumas coisinhas do português para ficar um pouquinho melhor, assim, né? Tipo, existe um caminho que V chegue em W. Ficou meio estranho, então talvez fique melhor. Existe um caminho de V até W, tá? É uma coisa mais tranquila para não ficar muito coloquial. Eu vi que em vários lugares onde você cita a figura, por exemplo, aqui você está citando a figura 5, que é essa daqui. E você fala sobre, ó, a figura 5 mostra um exemplo de dois vértices fortemente conectados. E aí você pinta os dois vértices de verde com várias coisas, então acho que vale a pena você explicar um pouquinho melhor aqui, na hora que você está descrevendo a figura, o que é a figura, tá? E você pode colocar essa explicação também na legenda. A legenda não precisa ser uma coisa simples, pode pular linha na legenda se precisar. Quer dizer, não pular linha, mas essa legenda ela pode ser tão grande quanto você precise. Então, exemplo de nós fortemente conectados, o nó 1, o nó 3, aí você descreve um pouco mais a legenda para ficar melhor, tá? Essa descrição, acho que isso é bastante importante. O professor Bruno, ele é muito mais versado na área de grafos do que eu, tá? Então, eu vou pedir a ajuda do professor Bruno aqui, porque eu, Hazer, senti um problema conceitual em algumas coisas que você definiu de grafos, tá, André? Isso tem que estar bem colocado, porque como você está fazendo um trabalho na área de lógica, né, de métodos formais, isso é uma coisa bem complicada. Primeiro, eu não cheguei a olhar o CDVIC, eu devo ter o CDVIC em algum PDF, que obviamente eu não baixei, que apareceu no meu pendrive aqui, mas eu não cheguei a olhar, mas pelo que eu me lembre, um componente fortemente conectado ou fortemente conexo, ele não é um conjunto máximo, ele é um conjunto maximal, tá? E eu vou te explicar a diferença entre máximo e maximal. Vamos pensa num grafo grande, tá? Pensa que esse grafo tem vários componentes conectados, fortemente conectados, tudo bem? Pensa que ele tem vários, não importa a definição, pensa que ele tem vários.
quando você fala que ele é um conjunto máximo, você está falando daquele conjunto que tem a maior quantidade de elementos. Isso é conjunto máximo, tá? Você está falando daquele que tem a maior quantidade de elementos. Isso é máximo. Quando você fala de maximal, conjunto maximal, eu estou falando que eu estou pegando assim, que eu não estou pegando os que têm mais elementos, mas que eu estou pegando aqueles que não são subconjuntos de outros. Então eu estou pegando, por exemplo, eu tenho um conjunto de vértices lá, um componente fortemente conectado, tá? Que tem lá 5 elementos. Eu não tenho um componente com 6 que é superconjunto desse. Isso é maximal. Tá? Então, essa definição é muito importante, isso tem que estar bem colocada na sua cabeça e no seu texto, porque eu vi que você cometeu essa indistinção aí também na apresentação, quando você falou sobre eu não lembro o que era aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Sim, sobre componente independente máximo, você intercambiou os dois conceitos, falou máximo e maximal na apresentação. Isso não pode, tá? São dois conceitos bem diferentes. Aí, se eu estiver falando qualquer bobagem, Bruno, você me corrija, tá? Não, está certo. E é maximal o algoritmo, ele gera um conjunto maximal independente. Maximal, eu lembrei, assim, me chamou a atenção, porque eu lembro que quando eu estudava grafos e até recentemente fui escrever um texto, foi uma coisa que eu fui atrás mesmo, falei, cara, eu não posso cometer não posso cometer esse errinho aqui, tá? Aqui também, né, a figura 6 mostra um exemplo de uma CFC. Tá, explique melhor, né? O que está em verde? Por que está em verde? O conjunto da CFC é verde ou ele é o preto? Então, descreve um pouquinho melhor essas figuras aqui. Aqui, no caso, seria o máximo mesmo, né? Bruno, aqui você está pegando o componente independente máximo, porque você quer o maior. Não, é maximal. Aqui é maximal Então, mesmo? que não dá para crescer, é que não é subconjunto de outro. Beleza, então ótimo. Então só faz essa correção. Pá, pá, pá. Umas virgulazinhas faltando aqui. Explicar um pouquinho melhor essa questão da tabela verdade. E quando você se baseia, seja uma figura, seja uma tabela como essa, não coloca direto a referência, coloca adaptado de, filho, tá? Acho que fica mais interessante. Bruno, me explique mais uma coisa. Eu não sei como é que funciona os textos de TCC aí, mas aqui a gente segue a BNT em relação a várias coisas, tá? Até nem fiz esse comentário, mas aqui, por exemplo, isso aqui não seria uma tabela, isso aqui seria um quadro. Uhum. Aí eu não sei como é que é aí, tá? Verifica se é tabela ou se é quadro, né? Porque pela BNT, tabela é só quando você tem um valor estatístico, matemático. Quando você não tem isso, isso é um quadro, tá? Então só veja isso, tá? Se tá dentro do que é, se não for, beleza, e tá ok, é só um comentário. Né? Texto no impessoal. Vamos ver o que mais. São poucas coisas, tá? As coisas principais são essas aí. Eu já vou comentar um outro negócio que eu senti falta. Cuidado com coisas, com definições que você não fez. Por exemplo, uma parte quadrática. Eu não vi no texto você definindo o que é uma parte quadrática. Tá? Tudo bem, eu vi que você definiu lá 2CNF. Mas então você tem que me dizer que aquilo, ou colocar aqui, assim, com a mesma nomenclatura, tá? Eu não entendi quando você colocou aqui parte Horn polinomial, parte 2CNF linear. O que é linear? Linear é no número de cláusulas, é no número de literais, é na complexidade de tempo, é na complexidade de espaço para resolver. Para resolver o quê? Para resolver SAT, entendeu? Então, talvez seja melhor você não colocar polinomial CNF e só explicar aqui o que é isso, só para não ficar confuso, tá? Quando você define satisfatibilidade, eu acho que você precisa conceituar ou se basear mais na questão da valoração. Você coloca, ó, ele decide se existe alguma valoração de variáveis. Daí coloca, logo, quando a formulação é dita como satisfazível, existe um conjunto de variáveis que torna a expressão verdadeira. Não. Existe um conjunto de variáveis com uma valoração que torna ela verdadeira, tá? Então tem que tomar cuidado para dizer que é a valoração, beleza? Porque assim, você fala conjunto de variáveis,
é uma coisa, dizer uma valoração desse conjunto é outra, né? Então, uma é verdadeira, outra é falsa, e assim por diante. Então, só tomar cuidado com isso. De novo, essas coisas, André, são coisas porque a gente está no mundo formal, tá? E no mundo formal, o cara bate o olho, você não definiu direito, meu Deus do céu, né? Cai o mundo. Deixa eu ver o que mais. São coisinhas bobas aqui, só bobagemzinha. Uma das coisas que eu senti falta, deixa eu ver se tem mais algum. Não, é isso daqui. O capítulo 13, em geral, ele é a sua metodologia, tá? Então, tenta escrever ele no passado, porque você está descrevendo o que você fez, né? Então, foi utilizado o grafo do Yannakakis, tá? Vamos lá, o que mais? Tá. Lá nos seus objetivos, André, você descreveu que você ia comparar o seu algoritmo, tá? E eu não achei no seu texto essa comparação. E aí, me pareceu que faltou uma parte do teu trabalho, porque você implementou, ok. E daí lá você fala. E até vou voltar aqui para mostrar para você, só para ver se eu não estou falando bobagem. Aqui, ó. Comparar o resolvedor desenvolvido com resolvedores modernos. O primeiro conceito de resolvedores modernos, ele é esquisito, né? Eu não sei o que são resolvedores modernos. Talvez seja melhor você falar com resolvedores... ou explicar qual é o resolvedor que você quer colocar e depois justificar porque são os resolvedores que têm melhor desempenho, tá? Mas para mim faltou esse trabalho, essa parte do trabalho. E eu senti realmente falta disso porque você descreve tudo legal. E aí, como que performou? Como que foi o resultado? E não importa se foi ruim a performance, o desempenho do seu trabalho. Não é isso que a gente está verificando aqui. Tá? A gente está verificando se você conseguiu desenvolver, que é ótimo, e faltou uma tabelinha, tá? Olha, o CLASP, putz, resolve muito melhor que o meu, mas está resolvido. E você aprendeu a fazer uma tabelinha comparativa, e você rodou um benchmark com meia dúzia de cláusulas grandes ali para ver como é que a coisa funciona. Mesmo que o teu algoritmo lá não consiga resolver por causa de memória, mesmo que ele trave no meio, mesmo que ele não dê por causa do tempo, mas acho que comparar é legal. Tá? Eu senti falta disso, tá? Algumas bobagenzinhas. E uma outra coisa que eu também achei que, assim, por questão de legibilidade do teu trabalho, assim, muito legal você descrever aqui a questão dessa aplicação da resolução do 2SAT, mas você tacou um monte de figura aqui que eu não sei o que significa, tá? Aí, de repente, você tem uma bolinha, um vértice em verde, de repente ele vira azul, não sei por quê, de repente você tem uma aresta em verde. Na sua cabeça, eu sei que isso está muito bem estabelecido, tá? Mas na hora que alguém for olhar, eu acho que vale a pena descrever o que é esse passo a passo, nem que seja um parágrafo de 2 linhas, só para descrever o que está acontecendo em cada passo e o que significa cada cor, tá? Eu acho que isso é importante em termos de legibilidade. E, deixa eu ver... Acho que era só isso mesmo. O resto ficou perfeito, as explicações aqui. Acho que era o que precisava mesmo. Sem querer me estender muito, Bruno, são essas as considerações, tá? E aí, essa questão da falta do capítulo... Seria um capítulo 4 aqui de conclusões e análise de experimentos e tal. Eu acho que tem que ver aí com o Bruno os objetivos do trabalho. Se é um objetivo do trabalho, está faltando. Se não é um objetivo do trabalho, então você tem que mexer lá no texto porque para não colocar isso, porque senão não dá para você dizer que é um objetivo e não está no texto, beleza? Bruno, obrigado novamente e é isso. Ok, obrigado, Razi. Ótimas contribuições aí. A gente vai conversar sobre elas depois, mas antes eu vou passar a palavra ao professor John, que agradeço novamente a presença e está contigo a palavra, John. Bruno, bom dia, obrigado pelo convite, André. Saúde aí, professor Hazard, sempre um prazer estar com você numa banca, né? Professor interestadual aqui conosco, né? Mas é isso aí, o Hazard sempre é preciso, né? Então, já falou vários pontos que eu também ia comentar, então eu vou tentar ser complementar a ele, né? Para a gente não se estender muito. Então, André, seu trabalho realmente é notável, né? Porque fazer uma implementação de qualquer coisa que fuja da nossa zona de conforto não é fácil, né? Então, a gente reconhece o seu esforço, né?
e de fato que você conseguiu fazer essa implementação e ela funciona e tal. Então, isso é bem notável, é uma área que não é fácil, né? A gente não aprende nada disso na graduação aqui, que é, né, o que a gente vê é só a matemática discreta, que é bem básica, né? Então de fato, é um tema desafiador, né? E que você conseguiu chegar a um final, a um desfecho, né? Então, tem alguns comentários para fazer. Eu acho que eu vou imitar o professor Hazard e vou compartilhar minha tela aqui, que é mais fácil para eu ir apontando onde estão os meus comentários. Aqui, então, tem alguns comentários menores que eu não vou nem mencionar, que está anotado no texto, e eu vou te mandar, né, esse texto comentado daqui a pouquinho. Eu queria começar fazendo 2 comentários gerais. Então, antes da gente ir para os específicos, eu vou falar de 2 gerais. O primeiro você fez uma implementação, e eu não reparei em nenhum lugar do texto você mencionar onde está esse código. Então, a partir do momento que você implementou um trabalho, né, é bom que você publique esse código, né, que ele seja publicado, que se alguém quiser ver que de fato você implementou, está lá o código. E eu não vi você mencionar em nenhum lugar, meu código está no GitHub. Geralmente é de praxe a gente colocar no GitHub, né? Você pretende, André, publicar o seu código? Ele está no GitHub ou no GitLab, não lembro exatamente onde é que ele está. Eu acho que ele está como privado ainda. Eu acho que eu mencionei ele no texto, mas foi uma referência muito específica. Eu acho que eu coloquei só o ano dele, eu esqueci de colocar. O algoritmo tá encontrado aqui. Mas pretendo sim. Tá, então então isso é importantíssimo. Você pega o seu repositório privado, geralmente a gente enche os repositórios privados com um monte de bobagem. Aí você faz um novo repositório público, pega o código, que é o que realmente interessa, e talvez alguma coisa ou outra que você queira mostrar, alguma tabela, ou algum arquivo de saída, de entrada, um README, sabe? Fazer um repositório bem redondinho. E logo que você for começar a falar do seu desculpa, já estou confundindo aqui, é outra coisa. Quando você for falar do seu solver, o Bruno, eu não sei, o Bruno, aqui só um parênteses, né? O Bruno está orientando 45 TCCs esse semestre, né? Eu estou na banca de uns 3 dele e eu já estou confundindo os nomes, né? Do solver, só imagina, o Bruno deve estar com a cabeça, né? Fechando parênteses e continuando aqui. Então, você coloca, né? Logo que você começar a falar da implementação de fato, você fala assim, ó, o código foi implementado na linguagem tal e está disponível em tal lugar. Você pode colocar o URL mesmo, texto corrido, no repositório público que você colocar, que isso enriquece seu trabalho, principalmente na versão final publicada na biblioteca, tá? Porque mostra que você implementou. E deixa lá. Aí amanhã depois, foi feito melhorias, tal, tá lá o repositório, você sempre vai manter aquele repositório vivo para quem quiser acessar daqui 20 anos do seu trabalho, né? Vai estar lá o código disponível. Beleza? Maravilha. Vamos aos comentários específicos aqui. Eu vou começar indo na página 13 aqui, que você fala aqui. Você define componente fortemente conectado, né? Então, eu lembro que foi uma observação que nós fizemos no seu TCC1, né? Que faltavam as definições de grafos, e aí você colocou quase todas aqui, ainda faltou uma. Mas nessa definição aqui, você fala que componente fortemente conectado, então eu não reparei aqui o máximo e o maximal, o Hazard tem toda a razão, né? Tem que tomar esse cuidado. E aí vem as propriedades. E eu fiquei com dúvida na propriedade de simetria, né? Porque quando você fala aqui em cima, que você define, né, vértices fortemente conectados, então você fala 2 vértices V e W são fortemente conectados se eles são mutuamente alcançados. Ou seja, se existe um caminho de V até W, né? Ou um caminho de W até V. Então, ou seja, você tem um caminho tanto para ir de V até W e de W até V. Isso é fortemente conectado. E aí tem uma simetria aqui, que fala que se um vértice V é fortemente conectado a um vértice W, então W é fortemente conectado a V. Mas nessa definição de fortemente conectado, aí eu fiquei pensando se isso aqui não é uma tautologia, né? Sempre essa propriedade satisfeita, ou não entendi bem, ou está faltando alguma definição em algum lugar. Então, essa é a definição de fortemente conectado mesmo, né? Só que quando eu não sei falar esse nome, Sedgwick vai definir, ele menciona essas 3 propriedades específicas, né? Porque ela é a definição de fortemente conectado, mas ela também é uma propriedade, né? Então, quando a gente define ela, a gente também tem que colocar como propriedade.
Será que é porque, não sei o que o Bruno acha, mas será que é porque ele também considera grafo, que tem o grafo direcionado e não direcionado? Será que ele considera grafos direcionados também, Bruno? O que você acha? Eu não sei. Porque É bem provável que seja por isso. Porque se você tem um caminho que vai de V a W, ser direcionado não garante, né, que tem de W a V. Tá bom, eu também acho. Então, talvez você não deveria definir fortemente conectado dessa forma, ou você devia separar, André. Você fala aqui porque quando você fala que dois vértices V e W são fortemente conectados, eles são mutuamente alcançados, depois, em seguida, você coloca esse simétrico, você deve ter tirado as coisas do Sedgwick do contexto, porque deve ter todo um desenvolvimento entre essas duas coisas falando, né, como é que ele chega nessa propriedade, né, casos que possam particularizar essa definição. Então, talvez, ou é o caso de você tirar essa definição aqui de fortemente conectados, que eu não acho uma boa, porque tirar a definição sempre é ruim, né, que a gente fica perdido, ou você faz essa definiçãozinha aqui de fortemente conectados, dois vértices, um pouco melhor. Então, dá de repente ele não traz alguma coisa sobre melhor falando sobre dois vértices fortemente conectados, principalmente se se tratar de um grafo direcionado ou não direcionado. Tá ok? Beleza. É porque, de fato, aqui você usa mesmo, né? Os seus exemplos aqui são grafos direcionados, né? Então, de fato, talvez a definição de vértices fortemente conectados em grafos direcionados não seja essa. Então, talvez o problema esteja aqui, na definição de vértices fortemente conectados. Beleza. Aí, André, é uma área que eu sou tão novo nessa área quanto você, tá? Estava até falando para o Bruno hoje que eu estou começando a aprender os termos, né? Com os TCCs, desde que ele está aqui na FGA, né? Estou começando a ficar craque nos termos. Quando eu vejo um tal de CNF ou FNC, eu já sei o que é e tal. Mas, para mim ainda, né, mesmo com todos os TCCs que eu já li, na verdade, eu estou lendo um que eu vim entender hoje, né, o que é do Bruno também, um dos alunos do Bruno. Mas, assim, para mim não é claro o que é. Não era quando eu li o seu TCC. O que é uma variável, o que é um literal, o que é uma cláusula e o que é uma sentença. Tá? Então, eu acho que essas 4 definições são definições muito elementares da lógica proposicional. Tá? Variável, literal, cláusula e sentença. E eu acho que eu estou falando na ordem crescente. O Bruno me corrige aí, pode ser que eu esteja entendendo tudo errado, né? Mas a variável é simplesmente a variável, tá? Você tem lá uma proposição que você representa por uma variável, que vai receber verdadeiro ou falso. Depois você tem o literal, que é a forma que ele aparece lá na sua fórmula, né? Pode ser negado ou não, mas é o valor que aquela coisa vai assumir, né? E eu acho que a cláusula é o que você tem nas conjunções, são as disjunções, e a sentença inteira é a conjunção das disjunções, né? Então, quando você sai falando no seu texto sobre literal, até na sua apresentação, cláusulas, fórmulas, não sei o quê, era bom que logo lá no comecinho, quando você fala aqui de lógica proposicional, né? No comecinho não, tem algum lugar aqui que você vai falar de lógica proposicional, que é essa 2.2. Isso, que você mencione, né? Defina, né? O que são esses elementos, né? Os elementos básicos da lógica proposicional, tá? Maravilha. Aqui na página 18, deixa eu ver que eu tenho um comentário aqui. Eu falei para inverter a ordem de algumas seções aqui. 2.34 e 3.5. Aqui. Tá bom. Você define fórmula Horn, fórmula de Horn mista, nessas duas seções aqui, né? 2.2.3.4 e 3.5. Tá? Só que aqui na 2.2.3.3, quando você fala do formato de Max FNC, você fala aqui no meio de fórmula Horn, né? Cláusula. As cláusulas vêm logo após a linha de problema. Pode estar no formato Horn ou no formato 2FNC, mas você ainda não definiu o que é Horn. Tá? E, de fato, para definir o que é Horn e Horn mista, você não precisa do formato de Max. Então, a minha sugestão é que você jogue essas seções 3, 4, 3, 5 antes da seção 2.2.3.3. Tá? Porque daí você define o que é Horn, define o que é Horn mista, e depois vai falar do de Max. De Max você pode falar de tudo que você quiser. Aí você já definiu. Você fala de Horn mista, né, com FNC também. Então, aí você fica livre para falar como você quiser. Tá? Isso é só um detalhezinho, né? Que na hora que a gente está escrevendo, talvez não perceba, mas vai ficar mais natural de ler o seu texto. Tá ok?
Beleza, aqui na página 19, deixa eu ver que eu tenho um comentário importante para fazer. Aqui, a definição de fórmula Horn que você dá aqui. Então, você fala que é uma fórmula Horn, é uma fórmula na forma normal conjuntiva que possui, no máximo, um literal positivo, que é a cabeça da cláusula, e n literais negativos, né? Beleza, aqui nesse momento eu estava perdido, né? Porque eu não sabia o que era uma cláusula, não sabia o que era um literal, né? Então eu estava tentando me esforçar para entender o que você estava dizendo aqui, tá? Agora que eu sei mais ou menos que a cláusula isso tudo que está entre parênteses, então eu entendo o seguinte: toda cláusula vai ter um literal positivo, né? Ou apenas uma cláusula vai ter literal positivo, o resto vai ter tudo literal negativo. Então, o que você escreve aqui é o seguinte: a fórmula de Horn é uma fórmula na NFC que possui no máximo um literal positivo e n literais negativos. Então, é ambíguo, não dá para entender se isso vai acontecer por cláusula ou se vai acontecer na fórmula inteira. Pelo que você mostra na equação 2.9, isso vai acontecer por cláusula, né? Só que o seu exemplo não é por cláusula. O seu exemplo, ele aparece só um literal positivo aqui, que é o R, e nessa outra cláusula aqui não aparece nenhum literal positivo. Então, não dá para entender nem pela definição e nem pelos exemplos o que é uma fórmula Horn ainda, tá? Estou falando eu de fora, né, que não sei o que é uma fórmula Horn, tá bom? E você, consegue me dizer, André, agora sim, né, quem sabe faz ao vivo, o que está correto? A fórmula Horn tem que aparecer um positivo em cada cláusula ou ele vai aparecer só um positivo e o resto é negativo na fórmula inteira? Como que é esse negócio de Horn aí? No máximo um positivo por cláusula, acabou faltando a definição ali mesmo. Tá bom, então aí você coloca por cláusula. E esse exemplo aqui, talvez ele está meio infeliz, né? Porque justamente ele corroborou a sua ambiguidade, né? Ele deixou ambíguo, né, também. Então, não sei se você vai usar ele lá mais para frente, eu já esqueci. Mas se você não for usar ele mais, talvez colocar uma clausulinha a mais aqui, mostrando que pode ter um positivo, né? Mostrando que tanto faz, né? Pode ter um positivo ou não ter esse positivo, né? Talvez isso aí enriqueça um pouco a sua definição, tá? Veja que tudo isso eu estou falando, eu sei que a gente é computeiro, né? Então você se focou na implementação. E na hora de escrever tudo isso é muito difícil. Então, por isso que eu procurei fazer comentários mais focados nessa parte, porque quando você entrega um trabalho desse escrito que vai ficar armazenado, é melhor que escreva da melhor forma possível, né? Porque veja que o código ele é só um detalhe, né? Num trabalho escrito desse, né? O que fica mesmo ali, que mais aparece, vai ser a sua parte escrita. Então, é por isso que os comentários estão aí, tá? Para ajudar a tentar deixar o texto mais redondo. A parte quadrática aqui que o Hazard mencionou também, eu ia mencionar, não vou mais, mas está aqui a parte quadrática que você não definiu, né? Então, cuidado aqui. Aqui também eu achei que esse parágrafo ficou bem fora de contexto, então a minha sugestão foi colocar depois e fazer alguma correção nessa frase, tá? Deixa eu ver, página 20, seção 2.3. Aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você sabe, o Bruno vai me dizer melhor, talvez. Existe alguma definição matemática para SAT? Por exemplo, um problema que você enuncia matematicamente e que fica ali, ó, isso é um SAT. Existe, Bruno? Tem a definição formal no livro Handbook of SAT. Tem lá. Talvez, não sei se compensava colocar, porque quando você vem falar aqui de satisfatibilidade, aí você descreve ele aqui e ele fica meio perdidinho. Se tivesse assim uma coisa que você pudesse destacar numa equação, não sei se vai ter assim, ou se é só uma definição formal cheia de coisa, né? É uma definição formal meio chatinha, sabe? Difícil de ler, difícil de entender. Não, eu só estou falando pensando na minha, porque na otimização, que é a área que eu trabalho, existe, você fala assim, problema de otimização é o problema de minimizar uma função sujeita a restrições. Você consegue mostrar isso numa fórmula matemática só. Aí, geralmente, nos trabalhos de otimização, a gente coloca lá, meu problema é esse, você coloca uma equação e o texto inteiro você fica referenciando aquela equação. Então, quando sempre você quer falar de minimização, você fala, o problema tal. Agora, a SAT, eu pensei mesmo, por isso que eu estou perguntando, que é um pouquinho mais delicado, porque talvez justamente a definição ela é mais polêmica, né? Vai traz mais coisas, né? Não é tão simples. Então beleza. Então, esse aqui pode esquecer que eu tô falando. A gente até poderia definir num nível acima, no espectro pseudo-booleano, que é a mesma definição de programação linear inteira mista, né? Então, daria para fazer uma definição muito parecida. Só que daí foge um pouco o escopo aqui, né? Ele tem que entender o que tem a mais.
Não, Não sei. não, que aí você ia fazer um negócio equivalente também, programação linear, que nem fala aí. Acho que não. Aí não compensa. Bom, beleza. E aqui só nessa frase aqui, nessa frase que ela estava meio perdidinha e tal, aqui você fala assim, né? Antes que o problema combinatório possa ser resolvido por método SAT, é preciso transformá-lo sua FNC, né? Talvez acho que você queria dizer na sua FNC. Cuidado, né? Essa frase aqui ela é bem complicada, porque você fala de muita coisa aqui com poucas palavras. Então, primeiro você fala um problema combinatório. Em nenhum momento você falou o que é um problema combinatório, nem definiu o que é, né? E é uma área gigantesca, né? E aí você fala que é preciso transformá-lo na sua FNC. Então, o que significa pegar um problema combinatório e transformá-lo na sua FNC, tá? Apareceu aqui, assim, que você quis enfiar o Oceano Atlântico dentro de um copo aqui nessa frase, porque, assim, é como se você pegasse todo o problema, né, do universo e falar, vou transformar na FNC. Não parece ser trivial, né? Então, cuidado com essas frases que trazem muita informação com poucas palavras, que elas ficam jogadas, né? E quando alguém for ler o seu texto com um senso mais crítico, como eu e Hazer lemos, então a gente se espanta com uma frase dessa, porque ela fala muita coisa com pouca palavra. Então, talvez é melhor tirá-la logo e evitar. Porque senão você teria que explicar o que é um problema combinatório, você teria que explicar como é transformação para FNC, que não deve ser trivial, deve ser para cada um tipo de problema diferente, faz a transformação. Então, assim, melhor deixar para lá, melhor não colocar isso não. Beleza, aí ele vai entrar totalmente na discussão de NP completude, né? Vai falar da redução, listar os problemas que são de decisão, que reduz para SAT, papapá. Aí depois reduz o problema para SAT, daí depois tem que garantir que está na forma normal conjuntiva, daí faz a conversão. Aí tem mais outro passo polinomial aí, é melhor tirar mesmo. Melhor deixar quieto. Melhor não mexer no vespeiro, né? Beleza, deixa eu ver aqui na página 21, tinha mais alguma coisa que eu queria falar aqui. Deixa eu ver. Na seção 2.2, eu estou reclamando aqui de alguma coisa, deixa eu lembrar o que é. Aqui, forma normal implicativa. Você fala aqui na seção 232 de uma tal de forma normal implicativa. Como você tem uma parte que você define lógica proposicional, talvez compensasse definir essa forma normal implicativa na parte de lógica proposicional, tá? Porque você já definiu forma normal conjuntiva, já fez várias definições lá, e aí quando chega aqui você vai falar forma normal implicativa, mas por que não definiu ela lá também, tá? Então talvez compensasse, aí você vê que o Bruno depois se compensa mesmo, definir forma normal implicativa lá em cima. Porque daí você já teria ela definida aqui, ficaria mais fácil para você falar dela. Tá? Beleza. Bom, aí eu sei que você fala da forma normal implicativa aqui, você tenta definir ela com as mãos, aí você fala que FNI é um grafo montado com as implicações, aí de repente você fala assim, a equação 215 representa um exemplo de 2FNC. Ué, mas nós estamos falando de transformar 2FNC para forma normal implicativa. Aí depois você até continua falando, né? E depois você chega aqui no gráfico FNI da equação 215, mas é como se você tivesse quebrado seu texto no meio, entendeu? Você está falando da FNI, aí de repente você fala, beleza, a equação 215 representa um exemplo de 2FNC. Beleza, por que você está dando um exemplo? Aí depois você vem dizer que aí você vai analisar essa fórmula 2FNC, aí depois você vai falar que ela tem implicações, aí depois você vai falar que implementa o pseudocódigo para transformar a 2FNC em um grafo de implicações, mas você não fala que está transformando na forma normal implicativa, tá? Aí depois, na figura 11, você fala que isso é um grafo da forma normal implicativa. Então, tá vendo? Tá tudo quebrado. Você começou um conceito, falou de outra coisa, deu a volta, depois não voltou para o que você começou, daí depois apareceu ali vagamente o conceito do que você falou inicialmente. Então, aqui dá para ficar bem perdidinho nessa parte aqui. Então, essa parte, eu sugiro que você dê uma lida de novo, né? Pensa assim, eu vou explicar isso para um colega que não sabe nada disso. Então, como é que você explicaria, né? Então, aí você tenta colocar de uma forma mais natural, tá? Uma sugestão que eu tenho é a seguinte. Geralmente, equações, a gente não precisa... eu estou percebendo que o seu texto, você não usou muitas equações, mas você não precisa tratar a equação como se fosse um objeto textual, como uma tabela. Quando você tem uma tabela e uma figura, são objetos que não fazem parte da prosa. Tá? Então, você está escrevendo uma prosa aí. Quando você coloca uma tabela, ela não faz parte da prosa.
Então, o que você faz? Você cita a tabela ou a figura na prosa. Então, você fala, como podemos ver na figura 1, como podemos ver na tabela 3, tá? Já a equação, ela é parte da prosa, tá bom? Ela não é um objeto distinto do texto. Então, aqui, você não precisava dizer assim, a equação representa um exemplo do FNC. Você poderia começar uma frase assim, com a FNE é montado um gráfico com as implicações, você pode dizer assim, a partir de uma 2FNC. Como exemplo, considere a 2FNC abaixo, aí você já traz a equação. Ponto final depois da equação, porque a equação é uma parte da prosa, né? Aí você já definiu o que é uma 2FNC, aí você vai. A primeira cláusula dessa 2FNC, que é essa aqui, resulta nas implicações. Então, ela faz parte do texto. Ela não é uma coisa separada do texto, que você tem que citar primeiro, colocar a equação e depois voltar a falar. Ela é uma parte do texto. Então, isso pode te ajudar em alguns trechos aí que você for precisar reescrever, a reescrever de uma forma mais natural, tá bom? Que ela vai fazer parte do que você está querendo escrever. Aí, essa equação você precisa numerá-la, por quê? Porque você vai usar ela aqui. Tá bom? Como você vai usar ela aqui, você precisa numerar. Mas se for uma equação que você não vai utilizar ela mais, você não precisa nem enumerar. Você pode usar o ambient equation com o asterisco no final, que ele nem enumera. Você só enumera aqueles equations que você vai citar posteriormente. Tá? Ótimo. A página 23. Acho que é aqui. Página 23. Aqui. Bom, teve um desvio aqui, né? Você falou satisfiabilidade de Horn, talvez você se empolgou no inglês, né? Mas acho que é satisfatibilidade de Horn, né? Então, aqui também você traz satisfiabilidade de Horn. Eu fiquei meio na dúvida, porque como você começou a falar aqui do Horn, e de repente mudou de satisfatibilidade para satisfiabilidade, eu fiquei sem saber se era realmente satisfiabilidade. Mas é satisfatibilidade, né, André? Foi só um furo, né? Foi um misclick aí. Então, beleza. Então tá joia. Porque realmente eu não sei, né? Então falei, vai que com o Horn muda o nome, né? Beleza. Com a pandemia, John, só parece, com a pandemia não deu para fazer o teste do bar, né? Que a gente tem que embebedar o cara e fala satisfatibilidade. Aí não conseguiu fazer o teste até agora. Não precisa nem de banca daí. Ajuda nem de banca, né? Não, você nem de banca, falar acabou. bem quando tá ok. Aqui a gente, como tem, né? Podia fazer as duas variações, né? Satisfatibilidade, satisfazibilidade. Bêbado, né? Seria um desafio tanto. Pois é. Beleza. E aqui você fala, André, quando você traz essa satisfatibilidade Horn, você fala para cada cláusula atômica e você não definiu ainda o que é cláusula atômica. Então, só corroborando o que eu falei agora há pouco, que de fato faz falta você definir os conceitos básicos para você poder utilizá-los mais adiante. Então, aqui você fala de cláusula atômica, mas, eu imagino que cláusula atômica é uma cláusula que tem apenas um literal, né? Isso aí. Eu tentei explicar essa aí em sequência do texto, mas talvez seja melhor colocar lá também. O ideal é que você explique antes de falar do conceito, porque quando você fala assim do conceito, e a gente está lendo, eu vi mesmo que você tentou falar alguma coisa aqui, mas a gente está lendo aqui a cláusula atômica, já me perdi, né? Então é bom que nesse ponto eu já conheço o que é uma cláusula atômica, tá? Beleza. Estou terminando. Página 25. Aqui você fala no seu resolvedor, piriri, pororom, bem bonitinho, aí você vem nessa frase aqui. Com todos os sim que satisfazem P, é gerada a cobertura de vértices mínimas. Complemento do sim. Então, cobertura de vértice mínima você não explicou lá na parte de grafos. Então, também sugiro que você adicione uma seção, né, dizendo que é o complemento, né, do sim e tudo mais. E testado Horn-Sat para cada conjunto extensível a H. Aí pronto. Então você tem aqui parte Horn, entendo que o H é a parte Horn. Mas o que é um conjunto extensível a H? Então aqui não dá para entender nada, tá? Então eu só botei um monte de interrogação aqui para você tentar melhorar, dizer o que é esse conjunto extensível. Talvez você explicar isso lá na parte que você fala de fórmula Horn, né? Então, dado uma fórmula Horn, um conjunto extensível dessa fórmula e tal coisa, tá? Que é para ficar bem definido quando você chega aqui no seu algoritmo.
Tá bom? E último comentário, essa seção aqui, ela é a única subseção dessa parte do resolvedor. Então, eu sugiro que nem exista o nome dessa subseção. Acho que você segue o texto, só alegria, tá? Porque, como ela é a única subseção, não tem por que subdividi-la, né? Essencialmente, ela é o coração do capítulo, então você pode deixar sem a subseção e você só coloca um texto assim, agora vamos falar sobre como gerar todos os conjuntos independentes máximos em ordem lexicográfica da parte 2 FNC. A solução é adaptada de dentro, tá, e segue embora, tá? Porque não vejo motivo para estar tudo bem ligado, né? Então, não vejo motivo para separar por uma subseção. Então, é isso. O último comentário é essa parte da comparação com os softwares atuais. Então, eu também percebi isso com o professor Hazer. De fato, faltou isso no seu texto, que você prometeu. E, assim, talvez você deixou passar isso, eu imagino. Você deixou passar no texto ou você realmente queria fazer e não fez? O que aconteceu? O plano inicial era realmente fazer a comparação. Eu cheguei até a levantar um benchmark utilizando todos os resolvedores modernos, mas não com o solver que eu fiz. Os resolvedores modernos que eu falo acho que eu utilizei o Clasp e o Glucose. Acho que foi esses dois. Mas aí teve muitos problemas durante o TCC. Eu perdi muito tempo no algoritmo do Yananax para gerar os conjuntos independentes máximos e acabou não tendo tempo de fazer bastante coisa que eu queria ter feito durante o TCC. Tá bom. Não, então, porque assim, você pensa o seguinte, a gente pega e avaliou o seu texto, né? E no seu texto você prometeu fazer uma coisa que você não fez. Então, isso assim, do ponto de vista avaliativo, é um pouco grave, tá? Assim, não do ponto de vista, assim, isso não te reprova, tá? Mas, assim, é uma coisa grave, porque é como se você fizesse uma prova e respondesse uma questão errada, né? Então, assim, claro, para a versão final, então você simplesmente retira. Não é um objetivo mais, tá? Mas você deixou passar, né? E aí acaba que, bom, a gente leu lá no começo e chegou no final e só terminou com a sua implementação sem a parte do sobre. Você pode dizer alguma coisa sobre na conclusão até. Você fala assim, olha, o trabalho... Isso virou trabalho... Porque, assim, via de regra, tudo que você promete e não consegue fazer, vira trabalho futuro. Não tem problema. Mas vai virar um trabalho futuro lá na conclusão. Então, você fala assim, está aqui, agora, o trabalho futuro vai fazer uma comparação extensiva desse algoritmo com algoritmos clássicos, né? Também concordo com o professor Hazer, moderno não é uma palavra muito boa. Clássicos, eu acho que talvez, né, um pouco mais adequada ou coisa do tipo, tá? Bom, então é isso que eu queria comentar. Agradeço aí novamente, Bruno e André, o convite e passo a palavra de volta para você, Bruno. Obrigado. Ok, obrigado, John. Como sempre, também boas contribuições. Então, eu acho que eu vou tecer alguns comentários antes de abrir para a plateia. É até engraçado começar a falar plateia, né, que a gente não vê ninguém, a gente está no auditório ver as pessoas. Mas sim, né, assim, o trabalho, né, só colocando aqui o mérito, né, acho que 90% do tempo do trabalho o André investiu no algoritmo da Yanakakis, do Johnson Yanakakis, que é um algoritmo extremamente complexo para gerar todos os conjuntos dependentes maximais de um grafo. Ele tem uma característica de gerar um grafo gerar esses conjuntos a partir de um grafo específico, que é o jeito que ele mostrou lá, e a gente usa um grafo um pouco diferente na hora que vai chamar o algoritmo, que é o que o Speckenmeyer mostra para a gente, para conseguir mostrar a prova que resolver SAT e MHF é 2 elevado a meio n, que é ainda exponencial. E o interessante do Yanakakis, ele é um algoritmo que as respostas entre as chamadas, entre as gerações de conjuntos maximal independente é polinomial. Então, ele tem uma complexidade cúbica para responder entre o primeiro conjunto maximal independente e o próximo. Aí você fala assim, caraca, né? Se o algoritmo ele é cúbico para resolver ele é cúbico para devolver entre dois, mas é um problema exponencial listar todos os conjuntos maximais dependentes, né? É NP complexo também. Aí, onde é que a gente paga o pato nessa história? E a gente paga na memória, porque o Yanakakis, para gerar os conjuntos maximais em ordem lexicográfica, que é o que ele defende lá, e o único jeito de gerar os conjuntos com tempo polinomial entre um e outro é na ordem lexicográfica, a ordem reversa já é exponencial de novo, para gerar o anterior, né? Então, para você gerar na sequência
o delay é polinomial entre um e outro, aí o custo fica na fila de prioridades que ele mantém, que consome uma quantidade exponencial de memória, então ele cresce de maneira exponencial, né? Então, esse é um custo bem grande que a gente tem aí. E daí, o que acontece? O André vai rodar os experimentos dele, a gente pega fórmulas pequenininhas com 100 variáveis e, sei lá, 400 cláusulas, não resolve porque não tem memória suficiente para resolver. Enquanto que um clássico da vida, que usa uma abordagem de PLL padrão, que em tese seria tempo exponencial, ele demora lá 0,00 segundos, né? Então, esse é o problema que causou a dificuldade do André de jogar os experimentos, né? Mas aí, como bem disse o Haas, né, a gente está buscando o melhor algoritmo implementado, mas a gente está replicando aqui uma ideia 2 elevado a meio n, que não existe, até onde eu sei, nenhuma implementação feita a não ser a nossa hoje. Esse é um ponto que eu acho bastante positivo já do trabalho de TCC. E bem como o André disse, ainda tem uma outra modificação que o Speckmeier faz em cima do algoritmo, que é o seguinte: antes de rodar o Yanakakis, ele roda um algoritmo de Hobson, que é um algoritmo de 2001, que gera componente maximal também, só que com outra regra, e ele consegue devolver para a gente um grau de liberdade dos vértices para definir o que é vértice prioritário ou não para fazer parte do conjunto maximal independente. Aí, se tiver um threshold específico, ele gera uma conversão no grafo e depois ele volta por Yanakax. Se for um valor muito alto, ele só roda em Yanakax. E aí, esse algoritmo, a gente folheou rapidamente o artigo, né, André? Esse aqui vai ser mais uns 2 trabalhos de TCC para alguém implementar. Então, assim, a complexidade é bem grande. Se trata de algoritmos bem complexos que tentam minimizar aí alguma caqueirazinha na complexidade, né? E qualquer 0,1 que tira da complexidade exponencial, a gente multiplica a dificuldade de implementação absurdamente, né? Da mesma forma que o pessoal tinha... Acho que o exemplo clássico que o pessoal sabe é assim, você tem um algoritmo bobo para fazer multiplicação de matriz, que é cúbico, mas tem um algoritmo um pouco melhor, né? Que não é cúbico, que é elevado a 2, qualquer coisa, e a dificuldade de implementação é bem alta. Esses caras aí também têm uma complexidade bem alta para implementar. Diga aí. Estava pensando aqui no teu comentário lá que até, e realmente a gente não sabe de alguém que implementou esse algoritmo, né? Quando a gente brincou com ele há muito tempo atrás, não tinha. Será que não é por isso que ninguém brincou com esse algoritmo? Porque não os caras que manjam de verdade, os caras bateram o olho e falaram: legal, meio N, mas isso aqui é bobagem, não vai dar para implementar. É provável, cara, que assim, eu peguei o algoritmo de Hobson depois para dar uma olhada, e o pior que o cara que se chama Hobson, que implementou, ele dá o código. Cara, é impossível ler, assim, aí o algoritmo é muito mais complicado. Mas assim, quem olha assim, olha, um problema que a gente tem nesse algoritmo é o seguinte: a gente não tem as podas, né, Hazel? Por que o CLASP, o Ling, o Glucose, eles vão bem? Porque eles podam o espaço de busca até onde pode. Então, por mais que no pior caso ele pode cair no tempo exponencial para fazer a resolução do problema, ele em tese quase nunca fica nessa questão. Não, e eles pesquisam isso, né, cara? Eles sabem que não é o melhor algoritmo teoricamente, mas na prática, com tudo isso, fica perfeito, cara. Exatamente. E o Speckmeier, até o André falou assim: pô, professor, mas aí quando a fórmula é ANSAT, meio que lascou, porque eu vou ter que andar por todos os conjuntos maximais independentes, gerar a cobertura mínima de vértice, e só vou descobrir lá no fim. Isso enumerar a tabela verdade. Esse é o problema. Por isso que aquela conversa que a gente teve, né, Bruno? O melhor para fazer planejamento, por exemplo, que usa muito SAT, né? E tem muito ANSAT, seria a gente descobrisse um jeito rápido de descobrir que a fórmula é ANSAT. Exatamente. Não varrer todo mundo. Descobrir que a ANSAT rápida ia ajudar a gente demais, mesmo que verificar a satisfatibilidade fosse complicado, né? Fosse com qualquer outro algoritmo ruim aí. Sim. Até para contextualizar o John, né?
esse trabalho do André tem o caminho maquiavélico que a gente tinha, que a gente tem um problema de planejamento, que ele gera um grafo de plano do que vai acontecer ao longo da execução, e a cada instância, a cada expansão do grafo, ele me gera uma fórmula MHF. E daí, o problema, ele gera um conjunto de fórmulas MHF. Todas elas são ansats, a não ser a última, que eu sei que, na hora que eu encontro o problema, opa, achei o plano que resolve o problema. Aí essa fórmula vai ser SAT. Aí tem problemas lá com 1000 fórmulas ansat e uma SAT lá no fim. E a gente queria saber como é que a gente faz para descobrir essa porcaria. E até foi o Hasler que descobriu quando eu estava começando doutorado, né, Hasler? Que era, pô, achei aqui o cara que faz o negócio da elevada meio N, MHF. E aí ele descobriu a gente descobriu a conversão do SAT-Plan para transformar a fórmula em MHF, que era trivial, né? O Hasler até conversou com algum dos caras lá. Não, quem me ajudou foi o Rintanen, cara. O Rintanen, então. Rintanen, cara. Rintanen. Aí conseguiu, daí falou, vamos implementar esse negócio. A gente ficou enrolando, nunca implementou, e o André veio aí com toda a sua vontade, até ganhou cabelo branco. Ele nem tinha bigode quando começou a implementar, agora... Meu Deus do céu. Ali, ó. Não, deve ter, que a gente tá longe aqui, né? Mas bigode, parou de tomar banho, parou de comer, isso aí. Enclausurado, coisas desse tipo. Tá bom, então para não atrasar mais, pessoal, a plateia quer falar algo? Tem algum comentário? Tem alguns aqui, Álvaro, o Lucas, a Vanessa. Acho que não. Bem, então eu vou encerrar aqui a gravação, que a gente vai abrir a parte de arguição. Para aqui a gravação.